Boa noite, igreja. Glória a Deus. Hoje de manhã eu elogiava a equipe de louvor, eu quero elogiar de novo. Porque quando eu saí daqui, logo depois do almoço, quem não esteve aqui perdeu, foi maravilhoso. Foi uma manhã maravilhosa e foi um almoço maravilhoso que tivemos aqui com todos. Mas quando eu estava indo para casa, a Valéria colocou o link do culto e a gente ia ouvindo no carro e a gente ia ouvindo o louvor no carro. Estava tão bem feito, tão bem executado que parecia que tinha sido gravado em estúdio. Por um momento, eu não estou exagerando, por um momento eu achei que tinha sido gravado em estúdio. Realmente o louvor da igreja deu um salto em qualidade, não em unção, que sempre foi muito ungido. Queria que a equipe de louvor ficasse de pé. Cadê a equipe de louvor? Cadê? Uma salva de palmas. Pessoal dos instrumentos, pessoal das vozes, vocês estão de parabéns. É maravilhoso ouvir vocês cantando. E hoje de manhã eu vinha dizendo que, como a gente está num congresso de família, as palavras daqui, elas têm que levar para as pessoas uma mensagem de transformação da família. Uma mensagem de transformação do pai, da mãe, dos filhos, dos familiares, enfim, e uma mensagem de transformação de todo o conjunto familiar. Hoje, pela manhã foi assim, eu penso que a igreja foi abençoada com a palavra que o Senhor deu para todos nós, para mim inclusive, minha esposa que está aqui, e foi uma palavra tremenda que o Senhor nos deu. E nessa noite eu trago uma palavra também, eu andei meditando a respeito de algo que eu pudesse trazer para a igreja e que pudesse abençoar a sua casa, e que pudesse melhorar as relações dentro da sua casa. E eu quero falar sobre algo que é tremendo nas nossas vidas. Uma palavra que é um segredo, mas não no sentido de ser algo escondido. Podia baixar um pouquinho o retorno, por favor? Algo no sentido de ser não um segredo, mas uma chave para as bênçãos de Deus na sua vida. E é algo tão simples, mas que eventualmente nós não praticamos, ou não praticamos como devíamos, não praticamos na intensidade que devíamos, ou não praticamos de forma alguma, que é a gratidão. A gratidão, ela é tremenda na vida do ser humano, especialmente na vida do cristão. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Você vai abrir em 1 Tessalonicenses 5 e você vai deixar aberta ali. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Está ali em Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos ler juntos? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em quantas coisas dai graças? Tudo. Por quê, hein? Porque é a vontade de Deus
em Cristo para convosco. É um mandamento, amém? É uma ordenança do Senhor isso aqui, amém? O que é dar graça, hein? Aí eu fui buscar no dicionário UAS. Dar graças, ação de agradecer, agradecimento, reconhecimento. Em tudo dai graças. Em quantas coisas? Tudo. Ele não faz diferenciação, ele não faz acepção de coisas boas ou ruins. Até porque nós aprendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive nas coisas ruins, que muitas vezes nos acontecem, seja por causa da providência de Deus, seja por causa da vontade permissiva de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite através desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver mais alguns versículos nesse mesmo sentido, bem rapidamente, em Colossenses. É o livro anterior a Tessalonicenses. Vamos ver lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, todos acharam, amém? Vamos ler aqui o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede o quê? Agradecidos. Habite ricamente em vós, versículo 16, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Com o quê? Gratidão onde? Em vosso coração. Ainda em Colossenses capítulo 4, versículo 2, e esse versículo ele é tremendo. Perseverai em quê? Oração, vigilância e ações de graças, amém? O que são ações de graças? Dar graças a Deus, agradecer, reconhecimento, gratidão. Portanto, a palavra é clara: perseverai. Perseverar em oração, perseverar em vigilância. Para quê? Para não pecar, para não cair nas armadilhas do inimigo. E mais, não basta apenas orar, não basta apenas vigiar. A palavra requer de nós também o quê? Gratidão. Gratidão mediante o quê? Ação de gratidão. Está escrito aí? Ação de gratidão. Não existe, pelo menos registrado na Bíblia, nenhum adorador maior do que Davi. Não existe ninguém na Bíblia que teve a oportunidade de dar mais graças a Deus do que Davi. Basta você ler os salmos. São 150 salmos, muitos deles escritos por Davi, e que ele manifesta. Claro que tem salmos de todas as espécies, mas os salmos de gratidão a Deus, os salmos de louvor, os salmos de agradecimento, os salmos de ação de graças, mostra o quanto o coração de Davi era grato ao Senhor, por tudo que ele era, por tudo que ele tinha. Todos nós conhecemos a história de Davi, sabemos os acertos que ele cometeu, os erros que ele cometeu, e lá em Atos 13, 22, está escrito que ele era o homem segundo o coração de Deus. E há muitas teses a respeito de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13, 22, está escrito que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele executou toda a vontade de Deus. Mas penso que ele acaba sendo um homem segundo o coração de Deus por causa da gratidão que ele tinha, mas não só pela gratidão que ele sentia no coração, mas externava isso mediante ações de graças. Ele praticava isso. Ele se provocava o tempo todo para louvar a Deus, para adorar a Deus. E Deus achou isso tão maravilhoso que fez registrar na Bíblia, no livro de Salmos. E eu faço em casa, Valéria e eu,
a gente tem uma sala de oração lá, e todas as noites a gente vai, e de vez em quando a gente adota o seguinte propósito já há alguns anos, a gente está no meio do propósito agora de novo, toda noite a gente lê um salmo, e o salmo ele pode servir de base para muita oração, porque às vezes quando a gente vai orar todo dia, às vezes falta até assunto, né, para poder falar com Deus. E o salmo é uma dica para você, é uma excelente base de como você inicia a sua oração. Seja para você, claro, manifestar a Deus o que você quer, o que você precisa, seja para você agradecer, seja para você dizer como você está se sentindo, seja para qualquer coisa. Então, todos os dias um salmo, portanto, são 150 dias esse propósito. E a gente aproveita também para louvar. O louvor é uma forma de manifestação de graças, de agradecer, de dar graças a Deus. Então, a gente pega ali os hinos da harpa cristã, são 636 hinos. A gente canta 4 por dia. 4 por dia dá 600 hinos em 150 dias. São 636. Então, alguns dias você vai cantar 5 hinos. Em 150 dias você vai ter lido os 150 salmos e você vai ter cantado os 636 hinos da harpa. Você pensa que isso é muito? Não é. Isso demora uns 15 minutos. É muito rápido. E é tremendo na sua vida. Porque através dessa manifestação de gratidão, de exaltação, de louvor a Deus, Deus vai operar na sua vida. Você não tenha dúvida disso. Isso é maravilhoso. E você se sente bem no mundo espiritual, porque você está cumprindo a ordenança do Senhor de dar graças a Deus. Em contrapartida a isso, nós temos a murmuração, que está lá em 1 Coríntios 10:10. Você não precisa abrir, é só um versículo que diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, percebe que ao mesmo tempo em que o louvor, a gratidão, a manifestação de gratidão, que se dá através do louvor também, e através de ações de graças, e através de palavras, muito obrigado, abre a porta de milagres. Ao mesmo tempo em que a murmuração, porque a murmuração é o contrário da gratidão, amém? Amém? Quando você está reclamando é porque você não está gostando. Então, se você está reclamando é porque você não é grato daquilo que você está reclamando. A murmuração é exatamente o oposto da gratidão. E aqui nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E na Bíblia comentada, esse versículo aqui, 1 Coríntios 10:10, remete a Números 16, onde os hebreus murmuraram, e aí tem toda aquela história que todos já conhecem, não é o propósito aqui. Ou seja, ao mesmo tempo em que a Bíblia nos exorta a agradecer, ela nos proíbe de murmurar. Quando ela diz, nem murmureis, não tem dificuldade nenhuma para poder interpretar essa ordem. Nem murmureis. Repete comigo, nem murmureis. Porque quem reclama entra num caminho de destruição. Está escrito aqui, quando eles murmuraram, o que aconteceu? Foram destruídos pelo exterminador. Da mesma forma que a gratidão abre uma porta de bênção na sua vida, a murmuração fecha a porta de bênção na sua vida. Por uma razão muito simples. Você gostaria de ajudar alguém que só reclama de você? Claro que não. Pessoa que só reclama, pessoa que só te dá trabalho, pessoa que não reconhece nada. O seu coração não é voltado a ajudar uma pessoa dessa. Deus é a mesma coisa. Você acha que Deus gosta do murmurador? Não. Isso está demonstrado em várias passagens na Bíblia. E aqui Paulo ele é taxativo. Nem murmureis. Olha o exemplo. Olha o exemplo. E isso foi dado como exemplo. Aliás, vamos ler 1 Coríntios 10:10. Já que nós estamos aqui para isso. Está aí logo antes de Colossenses. Gálatas, Efésios, Colossenses. Antes de Gálatas está Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. 1 Coríntios 10:10. Diz assim, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11, presta atenção.
Estas coisas lhe sobrevieram como o quê? Exemplo. E foram o quê? Escritas para advertência nossa. Está claro, sim ou não? Não murmureis. Vamos refletir de novo, isso é muito importante. Se você sair daqui só com isso, eu estou satisfeito nessa noite. E a sua família vai estar satisfeita com isso nessa noite. Nem murmureis, para não ser destruído pelo exterminador, porque eles foram destruídos pelo exterminador. E essas coisas lhes sobrevieram. Que coisas? A destruição. Como o quê? Exemplos. E foram escritas para advertência nossa. A murmuração fecha a porta de bênção. E a gratidão abre porta de bênção. Porque quem reclama entra num caminho de destruição. Vocês já perceberam que os mortos recebem mais flores que os vivos? Perceberam isso? A pessoa quando morre, ela recebe mais flor no dia do enterro. No dia do enterro, a pessoa, o morto, recebe mais flor do que recebeu a vida inteira. Sim ou não? Sim. Homem, mulher, não faz diferença. O diário de Anne Frank, lá tem um registro, não sei se é verdade ou não, mas é um registro para você meditar, que ela diz o seguinte, que o remorso é mais forte do que a gratidão. O remorso é mais forte que a gratidão. Não sei se isso é verdade, se isso é estatístico, se isso é científico ou não, mas é algo para você meditar. Por que que eu não vou usar da gratidão do meu coração com relação às pessoas que eu convivo no meu dia a dia, ser grato a Deus, ser grato às pessoas, ser grato a tudo que me acontece na vida, para que não haja remorso no fim da vida, para que eu não tenha remorso quando aquelas pessoas que morreram, eu fui grato a elas, pessoas que foram importantes para mim na minha vida, pessoas que andaram comigo na minha vida, meus filhos, minha esposa, amigos, mentores, o próprio Deus. Não, essas pessoas morrem e eu me sinto compelido a enviar flores. Por que que o remorso é mais forte do que a gratidão? É algo para se meditar e algo para, eventualmente, a gente inverter. Em tudo dai graças, é uma ordenança do Senhor, para que sejam mantidas as portas de bênçãos abertas para você. A reclamação é uma vedação, como você leu aí em 1 Coríntios 10:10. A reclamação é uma vedação, para que não haja destruição na sua vida, para que não se feche a porta de bênção na sua vida. Isso é espiritual. Quando você é grato com relação a alguma pessoa, é a gratidão de Deus que está passando através de você e alcançando aquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu anotei aqui, claro que tem muitas, 20 razões por que você deve ser grato. Eu penso que basta uma razão, basta o fato de que há uma ordenança nesse sentido. Está escrito em tudo dai graças. Essa ordenança é suficiente para que eu seja grato, para que eu agradeça a Deus por tudo que eu tenho, para que eu agradeça pela esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o trabalho que eu tenho, as coisas que eu tenho. E todas essas coisas, que às vezes parece algo muito espalhado assim, mas eu anotei aqui 20 razões por que você deve ser grato. Eu penso que você vai se encontrar em todas elas. Se não for 100%, é 90%. Mas você vai compreender que você está vivendo num universo que você precisa ser grato, e isso vai tocar no seu coração que você,
eu estou deixando de ser grato em determinadas situações e eu preciso mudar nesse aspecto. E quando você muda nesse aspecto, isso é excelente fundamentalmente para você, isso é maravilhoso fundamentalmente para você, porque portas de bênçãos se abrem sobre a sua vida. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu quero entender que isso tem um propósito. Não existem palavras soltas na Bíblia, tudo tem um propósito. E se está escrito em tudo dai graças, e essa palavra não está solta, ela está escrito, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é muito forte isso. E eu preciso entender por que está escrito isso. Eu preciso entender por que essa ordenança. Eu preciso entender por que eu preciso dar graças. Porque a fé é algo inteligente. A fé não é algo burro. Você precisa compreender o que a palavra de Deus quer de você e por quê. E a Bíblia te dá todas essas respostas. 20 razões por que você deve ser grato. Primeiro, e é a mais clara delas e mais óbvia, é uma ordenança bíblica. Amém? Está escrito lá, 1 Tessalonicenses 5,18. É uma ordem bíblica. Segundo, é uma das marcas do caráter de Deus. A gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. 3, é uma boa semente a ser plantada. É uma boa semente a ser plantada. Preste atenção nisso. Porque nós colhemos tudo o que plantamos. Nós não somos obrigados a plantar, mas nós somos obrigados a colher tudo o que plantamos. E tudo que você planta, você colhe. E nada que você não planta, você não colhe. Eu tenho um exemplo interessante que eu estava lembrando quando eu estava preparando essa palavra. Em 2006, ou seja, há 18 anos, eu estive lá em Bogotá. Nós fomos fazer uma visita e entender e compreender aquele movimento G12 que estava começando lá em Bogotá. Nós fomos visitar a igreja do pastor César Castelhanos. Nós fomos juntos com o pastor Laudijaí Guerra, naquela ocasião. Acho que o pastor Aldenor lembra disso. Estivemos lá em Bogotá. E Bogotá, apesar de ser na linha do Equador, quem já foi em Bogotá sabe que lá é muito frio, né? E havia um movimento da igreja muito forte naquele momento. Lá estava 8 graus de manhã, estava muito frio. E eu estava usando um casaco de couro lá em Bogotá, e lá eles comem muito feijão. A base da alimentação deles é o feijão. E diferente de nós aqui, eles têm muitas espécies de feijão. Todo lugar que você vai tem feijão para comer, caldo de feijão, várias espécies de feijão. É um negócio muito interessante. E o feijão em espanhol é frijole. E tem um feijão que é muito grande lá, o grão é muito grande, o grão é do tamanho de uma bola de gude, assim, é bem grandão mesmo, o grão do feijão, e redondo. E eles chamam de frijole bala. E eu gostei daquele negócio, eu achei aquele negócio maravilhoso. E num certo restaurante eu perguntei para o garçom, como é que é isso aqui, né? Você podia me dar um grão desse feijão, um grão cru? E ele me deu uns 3 grãos daquele feijão. A cor dele é muito parecido com o nosso feijão mulatinho aqui. E eu peguei aquelas 3 sementes e botei no meu bolso, no bolso do meu casaco de couro. E eu falei, rapaz, eu vou comprar essa semente e vou levar para o Brasil. Eu tinha uma área de terra aqui, que eu, naquela época, o pastor Aldenor e o pastor Ailton conheceram lá, frequentaram lá bastante. E eu levei essa semente para o Brasil, para Brasília no caso, e eu separei lá uma área de 2 hectares e eu plantei o frijole bala. E esse feijão, ele dá que nem um pé de tomate, ele cresce assim, você tem que escorar ele e ele fica grandão e dá muito feijão. E nós fizemos uma colheita enorme de feijão, fizemos outra colheita enorme de feijão, né, Valéria? Fizemos uma terceira colheita enorme de feijão.
Esse casaco, quando eu cheguei de Bogotá, eu pendurei ele no armário. Um casaco de couro pesado, não se usa aqui em Brasília. Um ano depois, eu peguei esse casaco para usar para alguma coisa. E eu peguei esse casaco e enfiei a mão no bolso, adivinha o que estava lá? Um pé de feijão? Era um pé de feijão? Como você sabe que não era um pé de feijão? Era o quê? As 3 sementes. Elas estavam igualzinho que o garçom me entregou no restaurante lá em Bogotá. Mas não brotou, não aconteceu nada. Por quê? Porque não foi plantada. Eu colocava aquela semente na terra, eu apertava com o dedo assim, ó. E uma semana ela estava brotada já para fora da terra. Isso é um milagre, sim ou não? Quando eu coloco a semente na terra, eu aperto ela assim, ela vai ficar num ambiente escuro, ok? Como é que a semente que estava no meu bolso sabia que estava no meu bolso e não na terra, num ambiente escuro ali? Não é curioso isso? Ou seja, a semente que eu não plantei, pode parecer meio óbvio, e mas é para você refletir. A semente que estava no meu bolso que eu não plantei, obviamente, ela não gerou frutos e, portanto, eu não colhi. A semente que eu plantei, eu não só colhi, mas eu colhi multiplicado por milhares. Cada sementinha daquela que eu plantei, deu um pé de feijão desse tamanho, que eu tinha que escorar com bambu, aqueles milhares de pés de feijão que eu escorava com bambu, e ele dava aquele monte de feijão naquele pé. Então, uma que eu plantava dava milhares de grãos, e é assim a plantação. Então, quando Jesus ele faz essa parábola do agricultor, e diz que o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Se você plantar discórdia, você vai escolher e vai colher multiplicado. Se você plantar o bem, você vai colher e vai colher multiplicado. Se você plantar gratidão, você vai colher e vai colher multiplicado. Agora, gratidão é a maior e mais agradável das virtudes humanas. Não tem nenhuma virtude humana mais agradável do que a gratidão. Por isso que é uma virtude que virou ordenança. E está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, repito, pela enésima vez. Em tudo dai graças. Por isso é tão exaltado na Bíblia, isso é tão exaltado na palavra, isso é tão exaltado nos salmos, isso é tão exaltado pelos profetas. Louvor, louvor, louvor. Quando eu falava da equipe de louvor aqui, que canta muito bem, que tocam muito bem, o que eles estavam fazendo aqui no início do culto e fazem todo o início de culto? Louvor. E o que é louvor? É uma ação de graças. É uma atitude, é uma atividade de manifestação de gratidão. Por isso que é importante que o louvor, e pastor Aldenor e eu conversávamos sobre isso hoje, sejam tanto quanto possível cristocêntricos. Porque quem está no centro aqui de todas as coisas é o Senhor. No centro da palavra, no centro da igreja, no centro do louvor, no centro da adoração. Não é nada diferente disso. 4, a gratidão anula o espírito de murmuração. Claro, isso eu já expliquei. A murmuração e a gratidão são opostos. Um exclui o outro. Ou você murmura ou você agradece. Não é possível você fazer a mesma coisa, as duas coisas sobre o mesmo fato. Na gratidão não há traição. Também a gratidão, ela exclui a traição. E a traição, por óbvio, ela exclui a gratidão. Não há como você trair uma pessoa e ao mesmo tempo ser grato a ela. Uma coisa exclui a outra. São duas atitudes que não convivem, a gratidão e a traição. Pessoas agradecidas tornam o ambiente mais agradável. Você já conviveu com um cunhado que reclama de tudo? Um parente que reclama de tudo, uma pessoa que reclama de tudo, que nada está bom, é horrível. Você não chama nem para a festa de Natal.
porque reclama de tudo. A pessoa que tem o coração grato, ela é leve, ela é agradável. Como eu já disse, é a mais sublime das virtudes do ser humano, é a gratidão. 7, agradecer é reconhecer o valor do outro. A ingratidão, ela é filha da soberba, ela é filha da autossuficiência. A ingratidão é filha do egoísmo. A gratidão, por outra vez, não, ela reconhece o valor do outro. 8. A minha gratidão a Deus se manifesta na minha gratidão a você. Quando você é grato às pessoas que estão à sua volta, dessa forma que se manifesta a gratidão de Deus na sua vida. 9. A gratidão é a maior medida de caráter de uma pessoa. Assim como a gratidão, ela, sem dúvida nenhuma, é uma marca do caráter de Deus, como eu disse aqui na segunda razão, ela é a maior medida de caráter de uma pessoa. Uma pessoa que é grata, ela mostra que ela é humilde, que ela reconhece o valor dos outros, que ela não é autossuficiente, que ela é dependente daqueles que estão à sua volta, que ela tem comunhão com aqueles que estão à sua volta. 10. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. A gratidão abre o caminho de bênçãos para a sua vida, como nós já lemos e como eu já expliquei em 1 Tessalonicenses 5,18 versus 1 Coríntios 10,10. 11. A gratidão torna o que temos suficiente. O ingrato, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. O ingrato nunca está satisfeito com o que ele tem. Não há nenhum problema em você querer ter mais, preste atenção nisso. Não há nenhum problema em você ambicionar coisas na sua vida. O problema não está aí. O problema está em não ser grato pelo que você tem. Você é grato pelo que você tem, mas você ambiciona por coisas melhores e coisas maiores na sua vida. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós estudamos, é para isso que nós buscamos a Deus, é por isso que nós buscamos as bênçãos de Deus sobre nós aqui na terra, amém? Porque depois que nós morrermos, a bênção que está reservada para nós é a nossa salvação. 12. A gratidão torna a negação em aceitação. A negação em aceitação. Quanto mais nós formos gratos no meio em que nós vivemos, e eu vivo nesse meio cristão, eu vivo no meio secular, no meu trabalho, eu vivo no meio em que eu tenho os meus amigos, eu vivo no meio que eu estou minha família, são vários relacionamentos e vários grupos relacionados. Quanto mais eu sou grato, mais aceito eu sou, porque esse é um caminho natural, porque é um milagre que a gratidão traz junto consigo. 13. A gratidão transforma o caos em ordem. 14. A gratidão transforma a escuridão em claridade. Enfim, a gratidão é só bênção. 15. A gratidão transforma a refeição num banquete. Uma simples refeição num banquete. Se você é grato por aquele arroz e feijão que você tem, e você verdadeiramente sente isso no seu coração, é como se você estivesse diante de um grande banquete real. Como aqueles que Davi serviu para Mefibosete ao ser grato a Jonatas. (16) A gratidão transforma uma casa em um lar. Você atrai a presença de Deus para a sua casa sendo grato, agradecendo a Deus pela sua casa, agradecendo a Deus pela sua família, Você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, você pode ter luta,
Você pode ter doença em família, você pode ter falta, você pode ter problema, mas tudo que você planta, você colhe. E quando você planta gratidão, você vai colher bênção na sua vida. É um exercício diário que você precisa ter, para em tudo dar graças, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ora, se a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim é dar graças em tudo, por que eu não vou dar graças em tudo? Eu estou voltando sempre para 1 Tessalonicenses 5,18, para você compreender que em qualquer direção que você leia o versículo, você vai compreender que é uma ordenança. Qual que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida? Eu quero entender isso. Essa vontade de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, eu quero saber qual é essa vontade para eu poder suprir. A vontade de Deus em Cristo Jesus para mim, isso está ordenado em vários locais da Bíblia. Hoje nós estamos tratando de um específico que é a gratidão. Então, eu vou compreender facilmente que em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito que a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim é que eu dê graças em tudo. Amém? (17) 17. A gratidão transforma um estranho em um amigo. Essa eu não preciso nem explicar, né? Está muito claro. A pessoa, às vezes você tem um estranho que fez algum gesto a seu favor e que você é manifestamente agradecido, a pessoa vai ficar grata e ela vai se tornar afável a você, vai se aproximar de você, sim ou não? Ela vai gostar daquele gesto, vai se sentir bem, vai ver em você o mais agradável e mais maravilhoso gesto que o ser humano pode ter, que é um gesto de gratidão. Que é um gesto que não é egoísta, que é um gesto que não é de autossuficiência da pessoa, mesquinho, que é o contrário. Que a pessoa está dizendo, através da gratidão manifestada para o outro, eu gosto de você, eu aprecio você, obrigado pelo que você fez por mim. E por óbvio, o coração da pessoa vai se abrir muito mais para você. À medida que eu falo aqui, automaticamente as respostas de justificativa já vêm na sua mente. Eu não precisava nem estar explicando isso, porque é muito óbvio, é muito corriqueiro na nossa vida. São coisas que acontecem todos os dias, mas que às vezes você não estava focado nisso e você não estava com os olhos atentos para isso, porque isso é transformador. A gratidão dá sentido ao nosso passado. Não há força humana capaz de voltar o seu relógio 1 minuto, e não há força humana capaz de acrescentar 1 minuto na sua vida. Há um destino comum para todos nós vamos morrer, sim ou não? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas não obstante isso, não há força humana que acrescente 1 minuto de vida na sua vida. Não há. Não há. Isso está absolutamente sobre o controle de Deus. E não volta para trás. Então o que aconteceu, aconteceu. Não adianta reclamar do passado, não adianta murmurar sobre o passado. Muitas coisas que aconteceram ruins no seu passado foram porque Deus determinou que acontecesse, foi porque Deus permitiu que acontecesse, ou foi por causa das suas escolhas. Seja lá qual foi a razão, isso não volta mais, isso não se corrige mais. Quando você é grato pelo seu passado, seja lá pelo que for, por pior que tenha sido, serviu no mínimo para você aprender. No mínimo para você aprender. Porque Paulo dizia o seguinte, que todo sacrifício é inútil se não servir para aprender alguma coisa. Sim ou não? A gente sofre, não aprende nada. Aí o sofrimento foi inútil. Agora o sujeito sofre, aprendeu com aquilo. Opa, aquele sofrimento teve uma utilidade. Aprender. Por isso que a gratidão dá sentido ao nosso passado. Exatamente por isso tem o 19. A gratidão traz
paz para hoje. Traz paz para o dia de hoje. Então, à noite, em silêncio, a Valéria nem ouve, eu coloco minha cabeça no travesseiro, falo muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Quando eu acordo, Senhor, muito obrigado pelo dia que será hoje. Eu falo isso mentalmente, todos os dias. Na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro e de manhã, quando eu abro os meus olhos. E eu percebo que, quando eu acordo de manhã, e depois que eu agradeço a Deus pelo dia que será hoje, isso me traz uma paz no coração. Eu acredito naquela palavra e eu sei que vai ser uma bênção na minha vida. Porque está escrito, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Então eu já dou graça pelo meu dia, e eu sei que por isso meu dia vai ser abençoado, porque eu já comecei agradecendo. 20. Cria uma visão para o amanhã. Quando eu agradeço a Deus, não só para o amanhã, mas para o hoje também, para o futuro, para o depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Porque quando eu sou um permanente agradecedor, eu tenho convicção que aquela janela de bênção, que aquele caminho de bênção está aberto para mim, como eu estou ensinando para vocês nessa noite. Você pode abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Olha só esse texto, como Jesus está atento para a gratidão. Jesus nos ensina a fazer o bem sem esperar nada de ninguém. Porque se você fizer o bem esperando o reconhecimento, você vai se frustrar. Se Jesus fizesse o bem esperando que fosse reconhecido, nossa, ele ia sofrer demais. Ele ia ter o psicológico dele completamente abalado. Ele ia ser um eterno sofredor. Porque tanto bem que ele fez e tanto bem que ele quis fazer e tanto mal que ele sofreu, um ser humano comum jamais conseguiria gerenciar as emoções como Jesus conseguiu gerenciar. Aliás, essa é uma das grandes características psicológicas de Jesus, a capacidade de gestão das suas próprias emoções, não obstante as circunstâncias duras e difíceis que ele enfrentava. E nesse aspecto específico, ele fazia o bem sem olhar a quem. Ele fazia o bem sem esperar reconhecimento, sem esperar agradecimento, sem esperar absolutamente nada em troca. Isso ele nos ensina. Mas quando alguém agradece, ele reconhece expressamente e abençoa. Lucas 17, versículo 11, a cura de 10 leprosos, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A palavra de cura que Jesus liberou foi essa: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, foram purificados. No meio do caminho, eles perceberam que foram curados. Por alguma razão, eles não foram curados imediatamente quando Jesus liberou a palavra. Enquanto eles gritavam ali e clamavam por cura, Jesus liberou a palavra de cura. Por alguma razão, a cura não aconteceu imediatamente. Eles, de alguma forma, creram naquela palavra e foram. E no meio do caminho, eles perceberam que foram purificados.
Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. O que é dar glória a Deus? Agradecendo, um movimento, uma ação, uma atitude de ação de graças, de agradecimento, louvando a Deus porque ele foi curado. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Veja que Jesus percebeu e destacou o fato de um ter voltado para agradecer. Ao mesmo tempo que destacou também o fato de que 9 não agradeceram. Isso não era comum da parte de Jesus. Exaltar quem não agradeceu, exaltar quem não reconheceu, exaltar não, registrar, a palavra mais correta. Registrar quem não registrar quem não reconheceu, registrar quem não agradeceu, registrar quem não está nem aí. Isso não era do feitio de Jesus, mas aqui ele registrou. Ele registrou para fazer um contraste positivo com aquele que agradeceu. Versículo 17, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Olha só que coisa curiosa. Quando eles clamaram a cura a Jesus, eles foram curados. Aquele que agradeceu recebeu algo maior ainda do que a própria cura da lepra. O que foi? A salvação, que era algo que ele nem buscava, que talvez ele nem soubesse, que talvez ele nem imaginava, ou certamente nem imaginava. Mas só pelo fato dele ter agradecido, e veja que eles foram, determinada altura do caminho, eles perceberam que foram curados, e a Bíblia diz que este voltou. Ele ainda teve esse trabalho de voltar. E ele foi lá agradecer. Ele pensou na cabecinha dele: eu devo alguma coisa a esse homem que me curou. Agora, não posso dar nada para ele, a não ser agradecer. E por ele ter agradecido, Jesus não só fez questão de registrar isso na Bíblia, mas também o salvou. Olha que coisa interessantíssima isso. Os demais, os 9, foram apenas curados. Agora, se quiserem salvação, vão ter que buscar de alguma outra forma, algum outro dia. A salvação certamente estava à disposição deles também, mas naquele dia eles não foram salvos, mas esse um foi. Por quê? Por causa da gratidão dele. É assim que funciona. E Adão? Qual foi o pecado de Adão, hein? Muita gente fala que foi a desobediência, e foi mesmo, mas a desobediência, ela foi movida por uma ingratidão. Pense comigo, Adão, ele tinha à disposição dele milhões, literalmente milhões, de árvores no jardim com seus frutos, sim ou não? Só uma árvore com seu fruto lhe foi proibida. Vou repetir, Adão tinha milhões de árvores à sua disposição no jardim do Éden. Só uma lhe foi vedada. E essa que lhe foi vedada foi exatamente a que ele queria. Tremendo ingrato, sim ou não? Ele não se satisfez com aquilo que Deus havia dado para ele. Ele não se satisfez com o fato de Deus caminhar com ele pelo jardim na viração do dia. O privilégio que esse ser humano teve de todos os dias passear com Deus na viração do dia, ouvir seus ensinamentos, ouvir suas explicações, conversar com ele, tirar suas dúvidas, se deleitar com a presença do Senhor. Sei lá o que acontecia naquelas ocasiões, eu posso imaginar mil coisas. A prosperidade que aquele homem teve, o homem mais próspero que já palmilhou sobre a face da terra, era Adão.
Eu vou te provar isso, já falei isso aqui, para quem não ouviu, eu vou repetir. A Bíblia diz que havia pedras preciosas no jardim do Éden. Adão estava com vontade de comer uma manga. Aí ele pegava uma pedra de esmeralda, ou uma pedra de diamante, ou uma pepita de ouro, seja lá o que você imaginar. E ele tacava na manga para derrubar a manga. Caía a manga e a pedra preciosa. O que ele pegava? A manga. Isso é prosperidade, gente. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Quem consegue alcançar, diga amém. Mas a ingratidão de Adão foi tão grande que ele queria aquela. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Apenas a árvore que lhe fora vedada, essa ele queria. Repito, por pura ingratidão. Se ele fosse grato a Deus, se tudo aquilo que Deus havia dado a ele fosse suficiente, Senhor, eu agradeço por tudo isso já é maravilhoso demais. Eu não sei nem para que o Senhor deu essa árvore aí, para poder fazer o teste da fidelidade comigo. Não quero nem olhar para isso aí, mas não. Que árvore é essa? Eu quero. Não estou satisfeito com o que eu tenho, preciso ter mais. Isso levou à sua expulsão do paraíso e toda a sua derrocada, e todo mundo já conhece a história. Por isso que nós lemos em 1 Coríntios 10:10, que a reclamação, que é o oposto da gratidão, o que ela traz? Destruição. E certamente no seu coração ele reclamava, porque ele não tinha acesso àquela árvore. Não está registrado na Bíblia isso, mas eu posso imaginar. Por que eu não tenho acesso a essa árvore? Por que me foi vedado isso aí? O que essa árvore esconde? O que ela tem? O diabo aguçou o pensamento de Eva. Se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mentiu. E aí aquela ingratidão foi transformada numa ação contra Deus, numa ação de ingratidão, numa ação de tudo dar graças reverso. E daí houve a destruição. Vamos ler o Salmo 103, e aí nós vamos encerrar com o Salmo 103. Já que eu falei tanto dos Salmos, Salmo 103. E aí você pode pegar dezenas, centenas de versículos relacionados a esse. Salmo 103, todos acharam? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Olha para mim, o que é bendizer? É agradecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de quê? De nenhum só dos seus benefícios. Isso é uma ordenança. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aqui, Davi começa a dar alguns exemplos, poucos. Por que eu vou agradecer a Deus? Aí a partir do versículo 3 ele diz: Ele é quem perdoa
todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. É pouco ou não? É pouco ou não? Agradeça ao Senhor por todas as coisas, porque Ele é que perdoa as suas iniquidades. É Ele que sara as tuas enfermidades. Continua. Agradeça ao Senhor, porque é Ele quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia. E a questão não é só espiritual, não, é material também. Agradeça a Deus, seja grato por todas as coisas, porque é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aí ele continua: o Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés, é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno, e etc, etc. Não é necessário eu continuar lendo, depois você pode ler em casa. Perdoa as iniquidades, sara as enfermidades, te dá bens, renova a sua velhice. Você precisa de mais do que isso? São só alguns exemplos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Anota o Salmo 103, porque o Salmo 103, ele é transformador na sua vida. E o que você vai sair daqui nessa noite é com 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai, repete comigo, em tudo dai graças. Isso é uma ordenança, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sou muito grato por estar aqui nessa noite, sou muito grato por ser escolhido para transmitir a palavra de Deus. Pastor Silvio, muito obrigado por ter me convidado. Eu estive aqui hoje de manhã e agora à noite, e eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sou muito mais edificado do que vocês com a palavra que eu prego. Quando eu me aplico a estudar a palavra que eu vou trazer para a igreja, e quando eu venho trazer a palavra aqui, eu estou pregando para mim, todas as vezes. Todas as vezes. E eu saio daqui muito mais edificado do que eu entrei. E hoje, especialmente, eu sempre saio edificado com louvor, hoje eu saio mais ainda. Eu sei que eu estou exagerando nesse negócio do louvor, mas é porque é tão importante. Eu creio que o louvor é o combustível dos anjos. E o louvor transforma, porque é uma forma de manifestação da nossa gratidão. E no caso é uma forma de manifestação da gratidão da igreja para com o Senhor. De dizer assim: Senhor, essa igreja é uma bênção. Nós gostamos dessa igreja, nós gostamos de estar aqui. E nós gostamos de ter o Senhor e de ter essa comunhão aqui todos juntos louvando a Deus, buscando ao Senhor e aprendendo com o Senhor. E isso é maravilhoso. Então, o clima de gratidão, ele se multiplica sem dúvida nenhuma com toda essa exortação. Glória a Deus por isso, a igreja está de parabéns. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós estamos aqui nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor, e sei que esse é o agradecimento de cada um aqui. Eu tenho certeza que falo por todos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. A tua palavra diz que não é porque nós somos sábios e inteligentes que um dia nós te buscamos, não. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia tocou os nossos corações. Nós somos privilegiados, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tocou os nossos corações. E o Senhor fez com que os nossos corações fossem como verdadeira terra fértil, prontos para receberem a tua palavra, que é verdadeira semente. O que nós estamos plantando aqui nesta noite, Senhor, é a tua palavra, que é verdadeira semente, nos corações que são terra fértil. E que essa semente,
ela vai crescer, ela vai se multiplicar a 1000 por 1, e que vai fazer a diferença na vida das pessoas neste lugar. A antipreguiça que foi pregada nesta manhã, a gratidão que foi pregada nesta noite, são as duas palavras que cada um de nós vai levar no seu coração deste encontro de casais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias.